tão importante que o apóstolo Pedro vai relembrar que tanto no passado, como no presente, como no futuro, nós devemos relembrar estas palavras que ele vai estar a dizer. Então nós vamos partir de 2 de Pedro, capítulo 1, e vamos ler do versículo 13 até ao versículo 15. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até ao versículo 15. E diz assim: Deus, pelo seu poder, concedeu-nos tudo o que é necessário para vivermos em santidade. Eu acho que alguns ainda estão a acordar. Eu vou-vos deixar entrar dentro da palavra. Eu às vezes também preciso assim, tipo, de um bocadinho, espera aí. Deixa-me distanciar aí um bocadinho do mundo. Deixa-me distanciar das distrações todas da semana que eu tive, das preocupações que eu tive. Bora entrar dentro da palavra, igreja. Pode ser? Assim, Deus, pelo seu poder, concedeu-nos tudo. Toda a gente pode dizer tudo. Tudo é tudo. É tudo, não é? Tudo é tudo. Então eu vou ler outra vez. Deus, pelo seu poder, concedeu-nos tudo o que é necessário para vivermos em santidade, ao dar-nos a conhecer aquele que nos chamou pela sua glória e poder. Foi assim que Ele nos concedeu os grandes e preciosos dons que havia prometido, a fim de que tomem parte na natureza divina e fujam dos maus desejos da corrupção que existe no mundo. Versículo 5. Por isso, esforcem-se por juntar à vossa fé o bom procedimento. Ao bom procedimento, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio de si próprio. A esse domínio, a perseverança. À perseverança, a paciência. À paciência, a piedade. À piedade, a dedicação fraterna. E à dedicação, o amor. Se tiverem estas virtudes em abundância, elas hão de tornar-vos ativos e capazes de progredirem no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem estas virtudes é um cego, que anda às apalpadelas e se esqueceu de que lhe foram perdoados os seus pecados de outrora. Por isso, meus irmãos, esforcem-se cada vez mais por se manterem firmes na escolha e chamamento que receberam de Deus. Se fizerem assim, não voltarão a cair no mal. E desse modo vos será oferecida uma entrada larga e ampla no reino eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É por isso que eu não deixarei de vos recordar estas coisas, apesar de já as saberem e estarem firmes na verdade que receberam. Entretanto, acho que é justo chamar-vos a atenção com estes conselhos enquanto eu estou neste mundo. Eu sei que brevemente deixarei esta vida, conforme me deu a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, farei o possível porque se lembrem destas coisas depois da minha morte. Escuta uma coisa. Estas palavras que nós estamos a ler hoje são palavras tão importantes que o apóstolo Pedro está a escrever as últimas palavras que ele vai escrever. Tipo, se tu estás a escrever algumas coisas pela última vez na tua vida porque tu estás prestes a ir daqui para a glória, é alguma coisa importante se calhar que tu vais dizer. E Pedro quer que isto fique tão claro nas nossas cabeças. Reparem, ele tem estado a seguir Jesus há anos. Ele tem feito a sua caminhada. E no final da caminhada dele, nós sabemos que temos a primeira de Pedro e temos a segunda de Pedro. Ele está a escrever esta carta, a segunda de Pedro. É a última carta que ele vai escrever. E ele está a dizer assim: eu estou a chegar ao final da minha vida. Jesus disse-me que eu estava a chegar ao final da minha vida. E chegando ao final da minha vida, há algumas coisas que eu quero que vocês se lembrem realmente. E escutem, eu sei que vocês já sabem destas coisas, versículo 12. Ou seja, não vou dizer nada de novo que nenhum cristão não saiba. Não, aquilo que eu vos disse, que eu vos vou dizer agora, vocês já sabem, passado. Eu vou-vos relembrar agora, presente. E mesmo quando eu não estiver aqui, porque o Senhor me disse que eu vou para a glória daqui a pouco tempo, eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu disse, passado, presente e futuro. Estamos aí todos? Então eu queria que nós despertássemos mesmo, porque aquilo que nós vamos estar a ver hoje é realmente importante. E começa no versículo 13 esta importância que ele está a falar. E ele diz: Deus pelo seu poder. Aqui alguém acredita que Deus tem todo o poder? Eu vou repetir outra vez. Não é que Deus tem poder, é que alguns acreditam que Deus tem poder. Mas a Bíblia não está a dizer só que Deus tem poder. A Bíblia está a dizer que Deus tem todo o poder. Todo o poder. Tendo Ele todo o poder, e na semana passada, alguém se lembra da semana passada do que a gente teve a falar? Não sejas descrente. Porquê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus se eu não vivo por fé.
Então, quando Pedro está aqui a dizer Deus pelo seu poder, ele está a fazer-nos relembrar de alguma coisa. Lembrem-se que Deus tem todo o poder. E eu acredito que alguns de nós esta manhã nós precisamos de relembrar isso em algumas áreas, se calhar, da nossa vida. Eu preciso me lembrar que Deus tem todo o poder sobre a minha vida espiritual, sobre a vida da minha família, Deus tem todo o poder, sobre a minha vida profissional, Deus tem todo o poder, Deus tem todo o poder. Deus, pelo seu poder, e olha agora, concedeu-nos tudo o que é necessário para vivermos em santidade. Eu gosto desta palavra, tudo. Deus concedeu-nos tudo, igreja. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diz-lhe assim, Deus concedeu tudo e ainda te estás a queixar. Oh, Deus concedeu tudo e ainda estás a queixar, irmão. O pessoal ainda se queixa. Então, espera aí, a Bíblia está a dizer, Deus, pelo seu poder, concedeu-nos tudo o que nós necessitamos para viver uma vida santa. O que é uma vida santa? É uma vida separada, ao contrário da vida que a gente tinha. Porquê? Porque antes de nós conhecermos Jesus, a gente levava uma vida, certo? E agora a gente leva uma vida diferente, uma vida santa. E o que a Bíblia está a dizer é que, pelo poder de Deus, Ele concedeu-nos tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida separada do mundo para a glória dEle. Então é assim, não falta nada. Eu sei que alguns de nós pensam assim, se eu tivesse mais 200 euros por mês, finalmente, se eu tivesse mais um filho, se eu tivesse mais uma oportunidade, se eu tivesse mais alguma coisa, escuta, tu não precisas de mais nada para viver a vida que Deus te chamou para tu viveres, irmão. E a Bíblia está a dizer isso. Porque pelo seu poder, Ele concedeu-nos isso, porque Ele pode conceder. Eu não posso conceder alguma coisa que eu não tenho poder para dar. Estamos aí todos? Só como Ele tem todo o poder, Ele pode conceder. Então o que a palavra está a dizer é, Ele, pelo seu poder, concede-te a ti, filho dEle agora, tudo aquilo que tu precisas para viver uma vida santa. De que maneira? E Ele responde isso no versículo a seguir, ao dizer, ao dar-nos a conhecer aquele que nos chamou pela sua glória e poder. Ao dar-nos a conhecer Jesus. Escuta, é no conhecimento de Jesus que nós temos acesso à plenitude da vida. Todos estamos aqui e acreditamos nisso. O acesso à plenitude da vida não vem de mais nada a não ser do conhecimento de Jesus. E nele nós temos a referência da nossa vida. O exemplo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Amém? Então nós temos a referência total. Como é que eu hei de falar? O que é que eu hei de fazer? Como é que eu hei de viver? Como é que eu hei de tomar decisões? Espera aí, como é que eu hei de fazer todas essas coisas? Pelo conhecimento de Jesus. Porque ao conhecer Jesus, ao olhar para Ele, ao ver como Ele é, ao ver as palavras dEle, ao ver as ações dEle, ao ver a maneira como Ele viveu, eu tenho a referência perfeita para saber como é que eu hei de estar a viver a minha vida. A palavra vai nos dizer isso em Atos capítulo 1, versículo 8. E receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Escutem, Deus, que tem todo o poder, Ele concede-nos poder. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Escutem, o poder da nossa vida não vem através da nossa força, o poder da nossa vida vem através do Espírito de Deus em nós. Alguém crê nisso? Vem do poder do Espírito em nós. Então espera aí, André. Então, mas se Deus tem todo o poder e se Deus nos concede esse poder para nós vivermos uma vida santa, por que é que eu tenho tanta dificuldade em viver uma vida santa, em viver uma vida separada, em viver esta nova vida? Porque o pessoal esquece do versículo 5. E o que é que diz o versículo 5? Podemos meter aí, Júlio, por favor. O versículo 5 é logo o segundo ou o terceiro, começa no 3. Mas eu gostava que a gente olhasse para isto. Porquê? Porque diz assim, por isso, olha lá a palavra que está a dizer. Esforcem-se. Em algumas versões, quem está a ler, por exemplo, a Nova Almeida atualizada, em vez de esforcem-se, vai aparecer empenhem-se. Então qual é que é a questão aqui? Porque é que muitas pessoas não vivem uma vida transformada, não vivem uma vida nova, santa e separada para a glória de Deus? Porque a gente confia no poder de Deus, está certo, só que a gente esquece que a vida cristã dá uma coisa, dá trabalho. A gente esquece disso. Tudo dá trabalho na nossa vida, menos a nossa vida cristã. Não. A palavra de Deus, e especificamente aqui Pedro vai estar a dizer isto, tanto neste versículo 5 como no versículo 10, ele vai estar a dizer, por isso, meus irmãos, esforcem-se cada vez mais por se manterem firmes na escolha e chamamento que receberam de Deus. Alguém aqui foi chamado por Deus? Então relembra-te disso esta manhã e escuta, empenha-te nisso, esforça-te nisso. E algumas pessoas vivem assim, eu confio no poder de Deus, não tenho que fazer nada. Deus vai resolver, Deus vai tratar, Deus vai fazer, porque Deus, pelo seu poder, concedeu tudo aquilo
que eu preciso para ter uma vida santa, é verdade ou é mentira? É verdade. Mas não é aí que acaba. É que alguns, enquanto confiam só exclusivamente no poder de Deus, o que está certo, esquecem-se que há uma dedicação, que há um empenho e que há um esforço em que nós temos que fazer para nós vivermos esta chamada desta vida. E o que é que acontece? Por outro lado, é que outras pessoas estão a tentar viver a vida pela sua força, e Deus trouxe aqui esta manhã só para te dizer assim, não é com as tuas forças que tu vais lá chegar, irmão. Não é com as tuas forças. Se tu não confiares no poder de Deus, escuta, tu podes ter todo o esforço, todo o empenho, mas sem o poder de Deus não vai lá. E outros é o contrário. Irmão, está na altura de tu começares a fazer qualquer coisa, porque confiar no poder de Deus requer um empenho, requer uma ação. Há quanto tempo tu não lês a tua Bíblia? Há quanto tempo tu não oras? E não é orar 2 minutos, há quanto tempo tu não tens um tempo de oração? É como se tu dissesse, há 3 meses que eu não tenho um jantar com a minha esposa. Aí, pá, com caneca, então como é que está o vosso relacionamento? Escutem, nós temos que aprender a viver a tensão. É uma tensão. A tensão entre crer e confiar plenamente no poder de Deus, mas perceber que há um empenho, uma dedicação e um esforço que nós temos que fazer. Estamos todos aí? E viver nessa tensão é complicado. E todos nós às vezes temos a tender para um lado ou para o outro. Às vezes nós começamos a confiar demasiado no poder de Deus, que outra vez deve ser confiado, mas isso leva-nos a descartar daquilo que é a nossa responsabilidade. E outros, por outro lado, confiam tanto no seu esforço e na sua capacidade, que se esquecem que se Deus não estiver lá, acabou, irmão, não dá. Não dá. E viver nessa tensão é difícil, por isso é que essa é uma das milhentas razões pelas quais eu amo a igreja, porque a igreja ajuda-nos a viver nesse equilíbrio. Escuta, tu precisas viver o equilíbrio entre confiar no poder de Deus, mas entender que há coisas que Deus te chamou para tu te esforçares, para tu seres dedicado, para tu seres empenhado. E o título da mensagem de hoje chama-se As Virtudes do Cristão. E nós hoje vamos estar a ver, através dos versículos, 7 virtudes, que são estas coisas que Pedro quer que a gente se lembre. Atenção, primeira coisa, viver na tensão entre confiar no poder de Deus e perceber o que é que eu tenho que me empenhar e dedicar para viver a vida que Ele já preparou para eu viver. E no versículo 5 ele disse, por isso esforcem-se por juntar à vossa fé. A semana passada a gente teve a falar isso. Não sejas descrente, aumenta a tua fé. E Pedro agora está a dizer o quê? Calma aí, há coisas que tu tens que juntar à tua fé. Há algumas coisas que tu tens que juntar à tua fé. Porque se a gente perguntar, tu és, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu tenho fé. Então, mas espera aí, que fé é que é essa? E Pedro quer que fique claro na nossa cabeça que há coisas que nós precisamos de juntar à nossa fé. E ele vai dizer assim, por isso, esforcem-se por juntar à vossa fé o bom procedimento. Esta é a primeira das 7 virtudes que devem acompanhar a fé do cristão. E virtude, o que é isso? A gente lembra-se da mulher virtuosa, por exemplo. O que é que são virtudes? Quando a gente diz, aquela pessoa tem muitas virtudes. Qualidades boas, qualidades positivas, características boas. Aquela pessoa é uma pessoa virtuosa, aquela pessoa é uma pessoa que tem virtudes positivas. E Pedro vai listar 7 características, qualidades positivas que devem acompanhar a vida do cristão para juntar à sua fé. Então ele diz, por isso esforcem-se por juntar à vossa fé. E olha primeiro, eu quero que tu tomes nota disso, tires fotografia no que vai aparecer ali, mas eu quero que tu leves estas 7, porque hoje à noite, quando tu estiveres no teu tempo sozinho com Deus, tu vais perguntar, Senhor, destas 7 qualidades, quais é que são estas 7 qualidades que estão a faltar em mim? Se calhar há 3 que se estão a sobressair, mas há outras 4 em que a gente vê, espera aí. E depois disso tu vais fazer um exercício mais difícil. Primeiro tu vais confrontar o teu coração perante Deus e dizer, Deus ajuda-me, eu confio no teu poder para melhorar aquilo que eu tenho que melhorar, para ser cada vez mais parecido contigo. Mas há coisas que eu gostava que tu perguntasses à tua família. Espera aí, há coisas que eu sei que eu tenho que mudar. Mas há coisas, esposa, marido, filhos. Vocês veem isso em mim? Toda a gente está preparado para fazer isso? É que a gente precisa de fazer esses exercícios, igreja, senão a gente não cresce, está aí toda a gente. E a gente quer crescer, a gente quer ficar maduro. De que é que adianta a gente achar que é mesmo crente? Se o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, o pessoal está mais perto de nós, não vê nada de crente em nós, está aí alguém? E Pedro quer nos relembrar disso. Escuta, tu que és cristão, tu que dizes que tens fé, junta à fé estas 7 coisas. A primeira é o bom procedimento, ou a virtude, como está em algumas traduções, ou a bondade, que no grego significa areté. Toda a gente pode dizer areté. Diz outra vez, areté.
E o que é que significa areté, que é o que está lá escrito no original? Significa a excelência moral. E que excelência moral é essa? Significa um padrão de pensamento e de ação que devem acompanhar a nossa fé. Ok, tu dizes que tens fé, então essa fé deve ser acompanhada por uma excelência moral, tanto de pensamento, ok, como de ação. Pensamento e ação. Pensamento e ação. Um bocadinho aquilo que Tiago vai estar a dizer no capítulo 2, versículo 14 e versículo 17, nós nos lembramos, em que diz que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não a põe em prática. Será que essa fé, Tiago vai mais longe, será que essa fé lhe trará a salvação? Então espera aí, que parece que há fé que não dá salvação. Porquê? Porque a gente acreditou que a gente tinha fé que a gente nunca teve. Está aí alguém? É a Bíblia que está a dizer, não sou eu. Tiago está a dizer, será que essa fé lhe trará salvação? Essa fé mística que está por aí, essa fé de crer só que Deus existe, essa fé que crê, mas que não manifesta em nada, isso. Será que essa fé lhe trará salvação? A fé, se não é posta em prática, está morta. E é isso que Pedro está a dizer, escuta, se tu dizes que tu tens fé, mas o procedimento da tua vida não acompanha a fé que tu estás-te a enganar a ti mesmo. Assim, bem claro, é o que tanto Pedro como Tiago vão estar a dizer. Se a tua fé não acompanha um procedimento, tu estás-te a enganar a ti próprio a achar que tu és cristão, a achar que tu és um discípulo de Jesus. Porquê? Porque a confirmação da nossa fé, a primeira virtude que ele está a listar aqui é, se tu tens fé, há um procedimento que vai acompanhar isso, que tem a ver com a maneira como tu pensas, e por isso é que Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. E isso deve ser acompanhado não só na maneira como tu pensas, porque Ele transforma-nos pela renovação da nossa mente, ou seja, o nosso pensamento vai sendo transformado e as nossas ações vão sendo transformadas. Então, espera aí, a primeira coisa que Ele diz, junta à tua fé o bom procedimento. Ao bom procedimento, o conhecimento. Primeira, bom procedimento. Segundo, conhecimento. E a palavra que está lá em conhecimento, sabem qual é? Gnosis. Bora lá dizer gnosis. Gnosis. E eu gosto da palavra gnosis porque a palavra gnosis não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento bem específico. Por exemplo, alguém aqui sabe quem é o Marcelo Rebelo de Sousa? Presidente da República. Presidente da República Portuguesa. Alguém gnosis o Marcelo Rebelo de Sousa? O que é que significa gnosis? Conhecer por experiência. Alguns vão dizer assim, eu sei quem é, eu já ouvi na televisão, eu já vi algumas coisas que ele disse, eu já li alguns artigos dele. Sim, mas tu já te sentaste com ele numa mesa, tu já te sentaste, já comeste com ele, já o ouviste a falar em relação à família dele, aos gostos dele, tu conheces, tu sabes realmente quem é que ele é, tu falaste com ele. Não, eu nunca sentei com ele. Então a gente não gnosis o Marcelo Rebelo de Sousa. E o que Pedro está aqui a dizer é, escuta, adiciona à tua fé não apenas um bom procedimento, mas um conhecimento por experiência de quem é Deus. Por experiência. Não é uma questão de, eu já li uns versículos, eu já vi ele a fazer 1 ou 2 milagres, eu já fiz umas orações. Não é esse conhecimento que está a falar, como se estivéssemos a falar do Marcelo Rebelo de Sousa ou de outra pessoa qualquer. Que nós sabemos quem é, porque a gente pode saber que Deus existe e até conhecermos um bocadinho dele, mas não vivermos uma vida de gnosis em que nós aumentamos o nosso conhecimento por experiência. Está a fazer sentido para alguém? E Pedro quer nos relembrar, escuta, se tu estás na vida cristã, esforça-te, empenha-te, dedica-te a conheceres mais de Deus todos os dias. Se tu te empenhas em tanta coisa, Pedro está a relembrar-nos, a coisa principal que tu devias estar a pensar em adicionar à tua fé, é conheceres todos os dias um bocadinho mais de Deus. Está aí alguém? É porque muitos de nós todos os dias queremos ter um bocadinho mais de dinheiro. Está aí alguém? Um bocadinho mais de dinheiro, só um bocadinho mais de dinheiro. Se a gente tivesse a mesma vontade para conhecer um bocadinho mais de Deus, tão diferente que a nossa vida se calhar estava. Só gnosis, eu quero gnosis Deus. Um bocadinho só, todos os dias. Todos os dias conhecê-lo um bocadinho mais. Ao bom procedimento adiciona o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Estamos aí? Número 3.
ao conhecimento do domínio próprio. E nós sabemos que o domínio próprio é um fruto do Espírito que está lá e que ele não depende apenas do esforço humano. Por isso é que eu vejo tantas vezes o pessoal que se quer dominar. Escuta, quando nós nos queremos dominar, não é preciso fazer mais força, é preciso estar mais cheio do Espírito dele. Por isso é que há muitas pessoas que querem acabar com vícios, querem acabar com traumas do passado, com coisas que experimentaram lá atrás e que não conseguem porque elas ainda estão a tentar pela sua força. Escuta, o autodomínio que é fruto do Espírito não vem apenas da tua força, do teu esforço. Tu queres combater a tua carne, tu combates a tua carne com o teu Espírito. Então tu dizes assim, eu quero terminar com este ciclo na minha vida, de vícios, de maus hábitos, seja no que for, na tua alimentação, no teu corpo, na tua mente, no teu espírito, seja qualquer coisa que tu queres mudar. A palavra é clara em relação a isso. Não é pela tua força que isso vai acontecer. Passa mais tempo a trabalhar o teu espírito para que o teu espírito aprenda a vencer a tua carne dia após dia, após dia, após dia. Porque muitos de nós estamos ali e vemos, fumo cigarro ou não fumo? Faço isto ou não faço? Meto 2 euros na máquina ou não meto? Faço isto, e a gente está ali. E a gente está na luta. Se tu estás nessa luta, tu vais perdê-la, irmão. Está aí toda a gente. Não é para batalhar assim. Não é para batalhar assim. É para batalhar a orar. Porque eu quero gnósis Deus. Eu quero conhecê-lo por experiência. À medida que eu o vou conhecendo, à medida que eu vou sendo transformado por ele, o meu espírito começa a lutar de uma forma diferente. Quando tu ficas mais forte no ginásio, tu não consegues dar murros com mais força. E que o espírito é a mesma coisa. E a gente vai aprender isso nos versículos que vêm a seguir. Antes disso, deixa-me só ler Provérbios 25, 28, que vai dizer: como cidade derrubada. Escuta, porque isto é em relação a nós. Como uma cidade derrubada. Eu queria que tu pensasses que tu és uma cidade, porque é isso que o provérbio está a falar. Pensa que tu és Aveiro. Pensa que tu és uma cidade. O teu corpo, quem tu és, é uma cidade. E olha a representação que vai estar aqui na palavra de Deus. Como uma cidade derrubada que não tem muralhas. Assim é aquele que não tem domínio próprio. Eu vou repetir. Como uma cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. O que é que a Bíblia está a dizer? Que se nós não nos dominamos, nós estamos vulneráveis ao inimigo para arrebentar com a nossa vida. Se nós não nos aprendemos a dominar, se nós não nos aprendemos a controlar mediante o Espírito que agora habita em nós, porque antes a gente não tinha que se controlar. Eu vivi 25 anos numa vida em que eu não tinha que controlar quase nada da minha vida. E nós sabemos para que caminhos é que nós já fomos. Pelas vezes em que a carne guiou a nossa vida ao invés do Espírito guiar a nossa vida, todos nós tínhamos testemunhos que podíamos vir a este microfone e falar. Amém? E o que Pedro nos quer relembrar é, escuta, aprenda a dominar-te enchendo-te do Espírito de Deus. Porque outra vez a gente vive na tensão de quê? De confiar no poder de Deus e perceber que a gente tem ao mesmo tempo que se esforçar, empenhar, dedicar. Dedica-te ao domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E eu queria já ler uma passagem que eu acho que nos vai iluminar em relação a esta qualidade, a esta virtude do cristão. Que diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. Deve estar a gozar, Tiago. Deve estar a gozar. O pneu do carro furou. Uhul! Prova a minha paciência. Estou mesmo contente que o pneu do carro furou. Glória a Deus. Nunca vi ninguém fazer isso. Nunca vi quando vêm as provas, nós a glorificarmos a Deus e a considerá-las como motivo de alegria. Porque normalmente as provas, quando vêm, a gente considera-as como motivo de tristeza, irmão. Com que, né? Logo agora, segunda-feira. Toda a gente tem aquela segunda-feira que acontece tudo, não é? Seu logo tudo. E o que Tiago nos quer relembrar é, irmão, calma aí, considera. E sabem porque é que esta palavra é importante, considerar? Porque quantas provações já não vieram na tua vida que tu consideraste de uma maneira, mas depois da provação tu consideraste outra? Houve provações que aconteceram na minha vida que eu não as quis passar, que se não tivessem acontecido eu não estava aqui agora. Porquê? E Tiago vai dizer isso. Eu vou-vos explicar porque é que quando as provações vêm à vossa vida, vocês devem ter motivo de alegria e não de tristeza. Sabem porquê? Porque uma fé assim provada dá como fruto a perseverança. Sabem porque é que a gente precisa de provas? Porque senão a gente fica morno. Eu lembro-me na minha altura da escola, eu só estudava quando havia testes. Porquê? Porque vinha à prova. Se não houvesse prova, não, eu deixo isto para depois. Alguém sabe o que eu estou a dizer?
E há pessoal que é só assim. Deus manda-nos provas, porque Deus não nos tenta. Quem tenta é Satanás para nos rebentar. A gente já viu isso. Mas Deus prova-nos. Deus prova-nos. Para nós sabermos se a nossa fé é genuína ou não. E a ausência de provas na nossa vida. Olha, eu vou-te dizer, se eu não tivesse provas na faculdade, eu não sei se eu tinha estudado. Agora, quando a prova chegava, ai, meu irmão, vai ter que estudar. Vais ter que estudar, porque a prova é para ser passada. Não é para ser chumbada. E muitos de nós, ao longo da nossa vida, isso é o exercício que nós devemos fazer, as provas que têm vindo à minha vida, quando eu olho para elas, elas têm sido aprovadas? Eu tenho passado nessas provas ou eu tenho chumbado nessas provas? Porque senão é normal. Porque a gente só passa para o ano a seguir. A gente só passa para outros níveis de fé, para outros níveis de relacionamento com Deus, quando há testes que são feitos. Porque quem chumba não passa de ano. Está aí alguém? Se calhar alguns de nós ainda estamos em alguns níveis em que a gente devia refletir. Espera aí, porquê é que eu não passo do 4º ano para o 5º ano de fé? Porquê é que no meu discipulado com Deus, porquê é que na minha vida cristã eu não passo o ano? É simples, porque há provas que Deus está a dar que tu ainda não passaste. Está aí alguém? E enquanto a gente não passar os níveis mais baixos da prova da fé, Deus nunca nos vai dar provas ainda maiores. E eu tenho experimentado isso ao longo da minha vida. Parece que cada vez que eu quero estar mais perto dele, parece que cada vez que eu quero fazer mais discípulos, pregar o Evangelho, vem uma sarrafada cada vez maior. E todos nós estamos aqui, provavelmente nós já sentimos isso. Quanto mais a gente quer estar mais perto, quanto mais a gente quer fazer a vontade dele, parece que a força com que as provas vêm é de uma forma cada vez maior e cada vez mais intensa. Escuta, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, ser perfeito. Olha para a pessoa que disse isso e diz assim, não consigo. Não consigo. Ser perfeito, o que é isso? Como é que foi a igreja? Top, o pastor disse que nós devíamos ser perfeitos. É o que está lá. Mateus capítulo 5, o sermão mais importante da vida e do ministério de Jesus. Mateus 5,48, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A Bíblia diz para a gente ser perfeitos ou não? Então se a Bíblia diz para a gente ser perfeito, a gente só está a dizer uns aos outros ser perfeito. O problema é que a noção de perfeito que está na nossa cabeça é eu não posso cometer erros, eu não posso fazer nada, se eu fizer uma coisa, já. Não. Sabem o que é que está lá a dizer no grego quando diz perfeito? Diz telios. E telios significa completo. Por isso é que na passagem que nós estamos a ler, Tiago 1, versículo 4, capítulo 2, o versículo 4 do capítulo 1 diz: a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, para que vocês sejam completos e íntegros sem que falte nada. Ora, uma coisa que está completa não lhe falta nada. E o que a palavra de Deus está a dizer é ser perfeito, é ser completo sem que te falte nada. Ser completo não é fazer tudo certo, não é não errar numa vírgula. Foi por esta imagem errada de perfeição que aconteceu durante muitos anos dentro da nossa fé cristã má doutrinada, que fez com que pessoas vivessem com um peso em cima delas de que elas tinham que ser perfeitas. Não é essa a perfeição que a Bíblia está a falar de plenitude e ser completo, igreja. Ser completo, quando estás a dizer à pessoa que está ao teu lado, ser perfeito é ser completo, que não te falte nada. Que o inimigo não arranje brechas, na qual ele anda à tua volta a rugir como um leão a ver quem é que ele pode devorar. Mas ele quando chega ao pé de ti, ele vê, fogo, aqui eu não encontro brecha. Aqui eu não consigo entrar no casamento, não consigo entrar na vida emocional, não consigo entrar na vida espiritual, vão tentar no trabalho, também não consigo, não tenho brecha para entrar. Porquê? Porque nós estamos completos, igreja. E quem está completo não abre brecha. Assim, aqui não dá. Eu não vou arranjar um espaço, 1 milímetro que dê para o inimigo tentar vir arrebentar a minha vida. Aqui ele não vai conseguir, porque eu estou completo em Cristo. Amém, igreja? A ausência de provas provoca a nossa mordidão. E que a nossa perseverança, ela nasce mediante as provas à nossa fé. Eu gostava que esta semana, quando houver provas que resultarem, começarem a aparecer na tua vida, eu gostava que tu olhasses para ela e que tu considerasses como motivo de alegria, não como motivo de tristeza. Porquê? Porque isso vai fazer com que tu sejas uma pessoa mais perseverante.
Pessoas que passam a vida a distanciar-se de provas são pessoas que não crescem e não ficam mais maduras e que não passam para novos níveis de relacionamento com Deus, com a igreja, de evangelismo, etc. Não empurres as provas que Deus te quer dar porque tu estás com medo delas. É normal nós termos receio das provas, mas não é por nós termos receio e medo delas que a gente deixa de as fazer. Amém? A perseverança, a piedade. Quinta. Adiciona, empenha-te no exercício da piedade. E eu costumo brincar aqui com alguns irmãos na igreja quando me dizem: então André, tens ido ao ginásio? Eu digo assim: irmão, eu estou-me a exercitar na piedade, meu. Porque o versículo vai dizer que o exercício físico tem pouco valor. Então já estou a exercitar para a glória, na piedade. Que é aquilo que está lá a dizer. Também faz bem fazer o exercício físico. Mas o que Paulo vai dizer a Timóteo é: exercita-te na piedade. O que é a piedade? É a reverência a Deus. É a reverência que tu tens, é a consideração que tu tens. Não se esqueçam que isto faz parte de um contexto. Adicionem, juntem à vossa fé uma série de qualidades, uma série de características, uma série de virtudes. Uma delas é qual? O apego a Deus, a piedade. Que é, tu dizes que tens fé em Deus, então mostra uma vida em que tu consideras Deus. Não é dizer que tens uma vida na fé, mas ao mesmo tempo viveres uma vida totalmente desapegada de Deus. Isto está a fazer sentido para alguém? E é interessante porque quando Paulo fala a Timóteo da piedade, ele diz assim: exercita a tua reverência, exercita isso. E eu acho que há cristãos, quando eu estava a meditar sobre essa passagem, sobre exercitarmos a piedade, eu acho que há cristãos que vivem uma vida como se eles achassem que por o PT ser bom eles vão ficar mais fortes. Vocês sabem? Por o PT ser bom, eu vou ficar mais forte e eu não tenho que exercitar. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que muitos de nós achamos que a nossa vida espiritual é completamente diferente da nossa vida física e que isso não tem nada a ver. Tu, para ficares mais forte, tu tens que fazer exercício físico. Porquê é que tu achas que com a vida espiritual vai ser diferente? Então eu gostava que tu meditasses. Cada vez que nós temos um pequeno grupo, cada vez que nós temos uma reunião de adoração aqui na igreja, cada vez que nós temos um culto, sabe o que é que a gente está a vir aqui fazer? Adorar a Deus? Claro que sim. Dar um abraço ao irmão, apoiar o irmão, orar pelo irmão? Claro que sim. Mas sabe o que é que a gente está a fazer? A gente está a treinar. E sabem porque é que há tantos cristãos mornos dentro da igreja? Porque eles perderam o sentido missionário da igreja. Em que eles acham que não estão a treinar. Porque se for um treino no ginásio, se for um treino no clube de futebol, se for um treino na dança, se for um treino em outra coisa qualquer, eu não posso faltar porque eu tenho treino, não posso faltar ao treino, mas às cenas da igreja posso faltar. Às cenas da igreja eu posso, mas quando eu tenho um treino eu não posso faltar ao treino. Porquê? Porque nós temos na nossa cabeça que o exercício nos vai levar a algum lado. E nós começamos a viver uma vida em que nós achamos que pelo poder de Deus as coisas vão lá. Eu não tenho que me exercitar. Eu não tenho que exercitar na piedade. Eu não tenho que exercitar na oração. Eu não tenho que exercitar na palavra de Deus. Eu não tenho que exercitar porquê? Porque pelo poder de Deus irmão, deixa-me dizer, há coisas que não vão acontecer pelo poder de Deus. E isto não é duvidar do poder dele. É só dizer que há coisas que se nós não fizermos, Deus também não vai fazer. E depois a gente admira-se. Porquê é que eu não saio do mesmo sítio? É simples. A gente não sai do mesmo sítio porque a gente se recusa a exercitar coisas que devíamos estar a exercitar. Quando estamos à espera que Deus faça o nosso exercício. Deus não faz o nosso exercício, igreja. Deus não faz o nosso exercício. Deus lê a Bíblia por ti. Não lê, pô, não. Deus não lê a Bíblia por nós. Deus não vem à igreja por nós. Deus não faz o devocional por nós. E há coisas que se nós não começarmos a exercitar, em agosto de 2026 nós vamos estar exatamente da mesma maneira do que nós estamos agora. Está aí alguém? E todas estas mensagens das últimas semanas têm sido mensagens simplesmente com o propósito de nós sondarmos o nosso coração para nós entendermos uma coisa. Eu preciso crescer com Deus. A tua mulher não vai fazer isso por ti, o teu marido não vai fazer isso por ti, os teus filhos não vão fazer isso por ti, esta igreja não vai fazer isso por ti. Tu tens que sair daqui hoje e assumir um compromisso com Deus de pensar assim: eu tenho que exercitar a minha vida espiritual. A minha vida espiritual, ela precisa de ser exercitada, ela precisa de ser esticada, ela precisa de ser realmente, eu preciso de me dedicar a ela tal e qual como eu dedico a uma série de outras coisas na minha vida.
Porque se calhar alguns de nós chegámos a algum tempo em que, eu não sei se vos acontece, mas tu vais 3 ou 4 meses em que tu não vais ao ginásio, como é que tu te vais sentir? Preso, não é? Então imagina o que é o tempo todo que nós já tivemos sem orar. O tempo todo que nós já tivemos sem fazer o devocional. A gente vai e a gente sente-se enferrujados. A gente começa o ano com 21 dias de oração e jejum. 21! Como é que eu posso fazer 21? Eu não faço um dia há 2 anos. Como é que eu vou fazer 21 de seguida agora? Porque a gente não exercita, irmão. Se a gente exercitasse, jejuar uma vez por mês, uma vez por semana, iam chegar os outros jejuns e nós já íamos estar mais preparados. E escutem, nós vivemos numa época em que nós nunca tivemos tantos cristãos despreparados. Por isso é quando a gente olha para as estatísticas do mundo, quantos cristãos há no mundo? 2,5 bilhões. Então porquê que o mundo está a porcaria que está, irmão? São 2,5 bilhões de cristãos. Porquê? Porque os cristãos estão despreparados. Porquê? Porque o poder de Deus está a faltar? Não. Porque o poder de Deus está a falhar? Não. É porque há alguma coisa que nós estamos a fazer errados. Alguém concorda comigo? Eu não acho que Deus está a fazer alguma coisa errada. Eu não acho que Deus te enganou a ter enviado para esta cidade. Eu acho que Deus não te enganou naquilo que Ele te deu. Eu acho que Deus não te enganou nem a ti, nem a ninguém com a família que Ele te deu. Não? Eu acho que há coisas que nós estamos a falhar no nosso coração simplesmente porque a gente desistiu de treinar. Desistiu de exercitar. Eu exercito as minhas coisas na minha vida profissional, na minha vida familiar, mas a minha vida espiritual está gorda, está com banha, está flácida. E esta mensagem de Pedro vai direto ao assunto, a dizer assim, tu estás flácido porque tu queres. Porque há exercício para tu fazeres, mas tu estás à espera. Olha, o ginásio está pronto e está pago naquela cruz. Está aí alguém? O ginásio está pago. Tem as melhores máquinas, tem a Bíblia, tem tudo. O ginásio está pago, tem o melhor material preparado. Agora o quê? Queres que Deus puxe o ferro por ti, irmão? E há coisas que só vão mudar quando a gente aparecer no ginásio para dizer assim, eu vou começar a puxar ferro. Confiando no poder de Deus, em primeiro lugar e acima de todas as coisas, mas sabendo que eu tenho que exercitar a piedade. Sabendo que há coisas que Deus me chamou para eu fazer e que eu não vou fechar os olhos e à espera que Deus faça aquilo que eu tenho que fazer, ou à espera que alguém da minha família faça aquilo que eu tenho que fazer, ou à espera que alguém da igreja faça aquilo que Deus me chamou a mim para fazer. Não. Há coisas que eu preciso de começar a exercitar, porque senão a minha vida nunca vai mudar. E eu já disse isso várias vezes, eu estou farto de ver cristãos frustrados. Porque se nós vivemos frustrados é porque nós queremos. Porque Deus já nos concedeu tudo o que nós precisamos para viver uma vida em santidade. Tem alguém? Então não façamos jogos com Deus, igreja. Não brinquemos com Deus. Não continuemos a fazer orações. Oh Deus, mas porquê? Oh Deus, mas ainda nesta fase. E eu sinto a parte de Deus só. Ao longo desta semana toda que eu estive a orar. André, é para o crente exercitar. É para o crente exercitar, é para o crente se empenhar, é para o crente se esforçar, porque a vida cristã dá trabalho e nós nunca vamos sair do nosso lugar se a gente não começar a ficar mais fortes. 6, e penúltimo lugar. A piedade, a dedicação fraterna. E a palavra que lá está em dedicação fraterna é Filadélfia. Toda a gente pode dizer Filadélfia? E Filadélfia fala de um amor entre os irmãos. Olha, escuta. A 6ª virtude que eu quero que vocês se lembrem, mesmo depois de não morrer, relembrem-se disto. É a fraternidade que vocês têm uns para com os outros. Dediquem-se à fraternidade. Dediquem-se ao amor que vocês têm uns pelos outros. E o que é que Pedro nos está a alertar? Está a alertar, olha, escutem, vocês serão conhecidos pela maneira como vocês se amam uns aos outros. É assim que vocês vão ser conhecidos, pela forma como vocês se amam uns aos outros. Sabem qual é que é um dos maiores problemas hoje em dia das igrejas locais? É a falta de pessoas que amam a igreja do Senhor. Porquê? Porque a nossa família é a nossa família, mas a gente chega à igreja e em vez de olhar para aquele como irmão, a gente olha para aquele como desconhecido. Zero fraternidade. Porquê? Porque muitas pessoas vão à igreja com que elas se identificam, não à igreja que elas amam. Está aí alguém? A gente precisa de voltar a amar a igreja. A gente precisa de começar a voltar a dizer assim, espera aí, esta pessoa que está aqui é meu irmão, meu. Ele pertence à família de Deus, ele é meu irmão. Igreja, nós temos noção disso.
Porque se estivesse sentado ao nosso lado o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa sobrinha, a nossa tia, o nosso primo, nós olhávamos de uma maneira diferente. Mas como está aqui este irmão, nós esquecemos de abraçar a fraternidade. E Pedro quer nos relembrar disso. Escuta, junta à tua fé o amor que tu tens pela pessoa que está sentada ao teu lado na igreja. Porque se tu nem amas essa pessoa que está sentada ao lado da igreja, como é que tu vais amar o mundo? É tipo, se tu nem amas o teu filho, como é que tu vais amar outras pessoas? Nem o teu filho amas. Até aqueles que são maus amam os filhos. Eu chamei-vos para vocês amarem os vossos inimigos e nem o irmão da igreja vocês amam. Que longe. Que longe que a gente está, a igreja. Está a fazer sentido para alguém isto? É que às vezes eu sinto-me um alien a pregar. E é só aquilo que está na palavra de Deus. Dediquem-se ao amor fraterno. É por isso que todos os cultos que a gente acaba, a gente diz, venham 15 minutos mais cedo, venham 20 minutos mais cedo, venham meia hora mais cedo, conheçam alguém da igreja. Porquê? Porque o discípulo de Jesus tem uma fome e uma sede por estar em comunidade. Nem todos aqueles que estão aqui se vão dar uns com os outros, isso é impossível. Mas com 3, com 4, com 5, com outras pessoas que chegam aqui. Hoje eu tive 20 e tal minutos a falar com uma pessoa que precisava que a gente falasse. E à medida que eu estou a pregar isto, e o Senhor vem-me revelando a dizer, André, é essa a cultura que deve estar aí dentro da igreja. É tu vens para cá mais cedo, não é porque tu precisas de um abraço. É porque há aqui alguém que precisa de falar e uma semana vai ser tu, na outra semana vai ser outro. Está aí alguém? Então chega mais cedo, irmão. Se esta é a tua família espiritual, Pedro quer nos relembrar, dediquem-se à fraternidade, amem-se uns aos outros. A maior parte de nós, a gente vê-se uma vez por semana, talvez 2. E a gente não chega meia hora mais cedo para estarmos uns com os outros, a dedicar-nos uns aos outros, a dizer, mano, como é que eu posso orar por ti? Como é que foi a tua semana, André? Eu quero servir na igreja. Muito bem, consegues abraçar alguém? Domingo após domingo após domingo. Consegues abraçar alguém? Consegues amar alguém? Consegues dar um abraço de alguém que precisa? É que a gente chega todo aqui cheio de fachadas, irmãos. Não, como é que está tudo? Está tudo bem? Não está nada tudo bem, está todo rebentado. Está bem o quê? Não está nada bem, está mal, meu. E ninguém sabe que está mal. E a gente tem que acabar com isso na igreja. Escuta, eu estou a pregar para a igreja. A gente tem que acabar com essa cultura de máscaras. Eu nem tenho sequer isto nas minhas notas, mas eu sinto o Espírito de Deus a dizer isso. A gente tem que acabar com a cultura da máscara. Não está nada tudo bem. Está tudo mal. E não faz mal, está tudo mal. Não faz mal, está tudo mal, irmão. Todos nós temos alturas em que muita coisa está mal. Mas chega mais cedo e dá um abraço a alguém e pergunta, porque é que todos nós estamos numa tão passiva? A ver, será que alguém veio ter comigo? Vai tu ter com alguém. Vai tu ter com alguém, como é que tu estás? Não digas que está tudo bem. Se alguém disser está tudo. Deus concedeu-nos tudo. Isso é tudo. Não é está tudo bem. Nunca ninguém tem nada tudo bem. Não venham com tangas. Nunca ninguém tem nada que está tudo bem. Não está nada tudo bem. Está quase tudo bem. Está pronto. Aí está bom. Mas a gente tem que se dedicar à fraternidade uns com os outros. Escutem. Se esta é a nossa família espiritual, dediquemos uns aos outros com fraternidade. Pedro está quase a morrer, é a última coisa que ele está a dizer. Ele está a dizer, eu quero que vocês se amem. Como Cristo vos amou. Eu sei que vocês são diferentes, eu sei que vocês vieram de lugares diferentes, eu sei que vocês são pessoas diferentes, têm culturas diferentes. Escutem, o meu evangelho vai ser visível através da maneira como vocês se vão amar uns aos outros. E por último, o amor. Ele acaba de 2 maneiras. Fraternidade e, por último, 7ª e última virtude, e vamos terminar aí. Procurem por juntar a virtude do amor. Amem-se uns aos outros. E nós sabemos que nós nos amamos àquilo que nós nos entregamos. Que nós nos entregamos ao Senhor, igreja, esta manhã. Versículo 9. Vou pedir ao grupo de louvor para subir e vou ler este último versículo que diz... Mas quem não tem estas virtudes, escutem, estas 7 que estão aqui que a gente viu, quem não tem estas virtudes, pessoal, podem olhar para mim? Estamos aí todos? Eu sei que a pessoa está a subir, mas é com tanta facilidade que a gente se distrai. Por favor. Mas quem não tem estas virtudes é um cego. É um cego. Escuta isso.
Quem não tem estas virtudes, quem diz que és crente, mas estas virtudes não saem, a Bíblia está a dizer, é um cego que anda às apalpadelas e se esqueceu que lhe foram perdoados os seus pecados. Então, espera aí. Se estas virtudes, ou pelo menos algumas delas, não estão a vir ao de cima, olha o que é que a Bíblia está a dizer. Tu estás cego, irmão. Tu ficaste cego. E a Bíblia diz porque é que nós ficámos cegos. Sabem porquê? Porque nós nos esquecemos que nós fomos perdoados. E eu queria te relembrar isso esta manhã. Nós fomos perdoados por Jesus Cristo para viver uma vida nova. Deus já nos concedeu tudo aquilo que nós precisamos para viver essa vida nova. E eu gostava que nós orássemos por isso agora, para que estas virtudes que nós estivemos a falar hoje, que Deus possa manifestar o seu poder em nós e que a gente se empenhe a viver uma vida dedicada com estas virtudes. Vamos ficar de pé, vamos orar uns pelos outros. Vamos ter um tempo de oração. Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que estas virtudes venham a enraizar no nosso coração, Pai. Senhor, que não sejam apenas palavras que nós vemos no livro, mas que haja um gnosis profundo, Senhor. Um gnosis, um conhecimento por experiência profundo de conhecer quem Tu és. De conhecer a Tua presença, de conhecer a Tua palavra, Senhor. De ter uma vida totalmente dedicada a Ti. Ajuda-nos a exercitarmos, Deus. Senhor, nós queremos nos exercitar na piedade, na fé, Senhor, no amor, na fraternidade, e eu peço-te em nome de Jesus, Pai, para que ninguém que esteja aqui esta manhã tenha que estar aqui com máscaras, Senhor, diante de Ti e diante dos outros, Pai. Que todas as máscaras possam cair agora no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que Tu possas transformar aquilo que precisa de ser transformado no coração de cada um, para que possa viver uma vida de exercício, Pai, de exercício espiritual, comprometido, Pai. Porque Tu já nos concedeste tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida santa. Igreja, cada um no nosso lugar, enquanto o grupo de louvor estiver a cantar esta canção, eu gostava que nós fechássemos os nossos olhos e que nós orássemos a Deus do fundo do nosso coração e lhe pedíssemos: Senhor, ajuda-me, Deus. Transforma o meu coração e ajuda-me a viver uma vida de exercício espiritual para eu caminhar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar, igreja, cada um no seu lugar.